Olá, cursistas! É um prazer estar aqui novamente com vocês. Sejam muito bem-vindos. Então, resolvemos dar continuidade à nossa disciplina Fundamentos e Metodologia da Geografia nos anos iniciais e ensino fundamental, com a nossa nova unidade 4, que é Práticas de atividades para o ensino de geografia, tendo como objetivo ressaltar a importância da utilização das atividades lúdicas para o ensino da disciplina de geografia. Tenho certeza que você vai gostar, pois essas atividades vocês poderão repassar sucessivamente para os seus alunos quando forem pedagogos. Vamos lá! Dando continuidade à nossa disciplina, Fundamentos e Metodologia da Geografia dos anos iniciais, essa unidade é a última a ser estudada e ela é muito ampla. Preste bem atenção no conteúdo dessa atividade, dessa unidade, que eu fiz com o maior carinho para vocês algumas atividades e também qual a importância da prática do ensino da geografia para com as séries iniciais. Não só aquele conteúdo na teoria, mas na prática também. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvida para cada aula nossa, cada unidade. Então, postem todas as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês também. Como assim, professora? Nos estudos, nas atividades na sala virtual, mas também, muito importante, que vocês leiam toda a apostila, revejam de novo a apostila, vão estudando. Eu vou colocar também uns textos complementares para estar enriquecendo a nossa disciplina. Participem ativamente, tá bom? Vamos lá. Nessa unidade, iremos aprender muito sobre as práticas de atividades para o ensino de geografia. Para iniciarmos a nossa unidade, vamos falar sobre a importância de uma aula de geografia atrativa e bem interessantes para as séries iniciais. Através da prática pedagógica pelo lúdico, o aluno ele participa mais efetivamente da apropriação do espaço geográfico. Mas como assim, professora? Calma que eu vou explicar. Preparando para o entendimento de sua vivência, do seu convívio. Você, cursista, preste bem atenção na nossa aula, pois serão de grande importância para vocês futuros pedagogos, tá bom? Vamos lá. O papel do educador nada mais é do que proporcionar essa interligação entre o real e o irreal, levando o educando, ou seja, o aluno, a construir seus saberes com atividades interessantes que envolvam ao mesmo tempo conteúdos essenciais. Nós estamos explicando sobre a disciplina de geografia, mas pode ser outra disciplina também, numa aprendizagem significativa, para despertar no aluno o gosto pela geografia escolar. Não uma coisa metódica, não uma coisa tradicional, mas uma coisa construtiva, que ele vai construir seu pensamento sobre a geografia, bem como para a sua alfabetização também, espacial. Então, para diminuir essa distância entre a escola e a vida cotidiana do aluno, é de extrema importância, fundamental, que o professor seja mediador na construção de saberes escolares, na formação de raciocínios e significados, levando o aluno
a fazer as interligações do que conhece e do que ainda não conhece, que é irreal aos seus olhos. Ou seja, na sua concepção de mundo. Ele vai explorar, ele vai aprender o inesperado, o irreal, o que não conhece até então. Iniciamos explicamos agora qual a importância dessas atividades para o ensino da geografia. Eu tenho certeza que vocês estão gostando de saber como é o mundo da criança com relação à geografia. E agora nós vamos darmos continuidade explicando o papel desse educador que vai ensinar essa disciplina tão encantadora. O papel do educador é proporcionar a interligação entre o real e o irreal. O papel do educador é proporcionar essa interligação. Cavalcante, em 1998, diz que o ensino deve proporcionar ao aluno a compreensão do espaço geográfico na sua concretude, nas suas contradições. Ainda que a escola tem a função de trazer o cotidiano para o seu interior, com o intuito de fazer uma reflexão sobre ele a partir de uma confrontação com o conhecimento científico. Então, vocês puderam observar que a criança ainda necessita da concretização do aprendizado, para depois entender a sua abstração. Precisa ter consciência do espaço que ocupa. Para tal, o aprendizado se faz a partir do seu corpo para o espaço mais amplo, para entender a abrangência e as transformações, bem como as causas e as consequências dessas mudanças. Segundo Castrogiovanni, 2000, ele diz que a evolução da formação de apreensão do espaço pela criança segue 3 etapas essenciais. Preste bem atenção. A primeira, a etapa do espaço vivido. A segunda, a do espaço percebido. E a do espaço concebido. Cabe à escola, como um todo, proporcionar a apreensão desses espaços, como na orientação, na leitura, na interpretação, na localização, como também nas relações do educando com o meio em que vive. Entenderam, cursistas? Acredito que sim. Vamos dar continuidade à nossa disciplina. De acordo com Ketchett, em 1998, a geografia sempre existiu e nós a fazemos diariamente. Com esse pensamento, devemos construir nossa prática em sala de aula, possibilitando ao aluno entender o espaço em que vive e as suas modificações. Procurar entender o porquê dessas alterações e a influência direta ou indiretamente na nossa vida. Então, como obter a compreensão do espaço pela criança? Como reelaborar conceitos significativos para o educando nas séries iniciais? Preste bem atenção nesses questionamentos. O nosso desafio é buscar soluções para os problemas que enfrentamos na educação, na sala de aula e na escola. Todos os dias enfrentamos vários problemas. Mas os objetivos são: como ensinar a geografia escolar? O que podemos construir em nossos alunos? No entanto, buscar novos caminhos, criar, inovar, reinventar o ensino em sala de aula é uma necessidade diária, é um compromisso diário no mundo de velozes transformações. A reflexão sobre a praxis pedagógica nos questiona sobre o que queremos
reproduzir com nossos alunos? Como fazer com que a aprendizagem aconteça? Outro questionamento muito importante. Qual é o papel da escola e principalmente do professor? Qual é essa ligação que existe? Qual é o papel real? Como fazer acontecer a contextualização e a participação efetiva do educando na construção de sua aprendizagem? O que torna o professor um pesquisador em busca do novo e inovador para atingir seu principal objetivo, que é a aprendizagem. Mais uma vez, Castrogiovanni, ele fala que a geografia escolar deve lidar com as representações da vida dos alunos, sendo necessário sobrepor o conhecimento do cotidiano aos conteúdos escolares, sem distanciar-se em demasia do formalismo teórico da ciência. Isso é muito importante, viu, gente? Pois é importante porque entendermos quais os saberes que os alunos trazem, partindo do ponto do conhecimento vivenciado no dia a dia, no cotidiano, em seu meio e no entendimento que tem desse meio dele, inserido nesse contexto do conhecimento específico, científico, necessário à sua formação. Isso é de extrema importância para com a criança que está aprendendo aprendendo novas coisas, o real, né? E eu tenho certeza que vocês estão gostando. Esses 3 períodos é de extrema importância para com a aprendizagem também da criança, o que engloba e faz parte desse espaço, né? Agora nós vamos falar um pouco sobre Freire, Paulo Freire. O que ele diz sobre isso? Então, Paulo Freire salienta que o processo de ensino-aprendizagem, além do educador cativar seus alunos e propiciar a autonomia a eles, o ensino deve ser visto como criador de possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Ele diz isso no ano de 2011, na página 21. Então, Paulo Freire ele fala sobre o aprender, sobre o ensinar e sobre o reaprender, levando para o ensino da geografia. Mas como podemos perceber o ensino da geografia deve ser um ensino em que os alunos, juntamente com os professores, construam os seus conhecimentos de modo a descobrir o mundo, mas não apenas na sala de aula, não apenas nesse ambiente escolar, com caderno e lápis na mão. Preste bem atenção, mas uma descoberta que ocorra assim, como coloca o autor em experiências informais, próprias do que veremos agora, a relação da construção da noção, né, do espaço. É muito importante vocês saberem isso, tá bom? Agora, vamos ver agora o que diz a lei sobre a implantação do ensino da geografia. Legislação para a educação infantil. O referencial curricular nacional para a educação infantil, RCNEI de 1998, o volume 3, que trata de natureza e sociedade, ou seja, o ensino de geografia para a primeira infância estabelece alguns objetivos e seus conteúdos a serem desenvolvidos de acordo com a faixa etária atendida. Dentre seus objetivos estão, ficaram curiosos, né, em saber quais são esses objetivos da nossa legislação para a educação infantil, né?
vou explicar agora para vocês um por um, tá bom? Primeiro, o que diz a legislação? Preste bem atenção. Primeiro, explorar o ambiente para que possa se relacionar com pessoas, estabelecer contato com pequenos animais, com plantas e com objetos diversos, manifestando curiosidade e interesse. Outro, interessar-se e demonstrar curiosidade pelo mundo social e natural, formulando perguntas, imaginando soluções para compreendê-lo, manifestando opiniões próprias sobre os acontecimentos, buscando informações e confrontando ideias. Outra, estabelecer relações entre o modo de vida característico de seu grupo social e de outros grupos também. Estabelecer relações entre o meio ambiente e as formas de vida que ali se estabelecem, valorizando sua importância para a preservação das espécies e para a qualidade da vida humana. RCNEI, volume 3, 1998, p. 175. Então, futuros pedagogos, pedagogas, para as crianças de 4 a 6 anos, os conteúdos encontram-se divididos em blocos, denominados organização dos grupos e seu modo de ser, viver e trabalhar. Os lugares e suas paisagens, objetos e processos de transformação, os seres vivos e os fenômenos da natureza. Logo, traçar caminhos seguros, lógico, visualizar o ambiente em que se vive, convive, em harmonia com a natureza e os seres humanos. Entre outros aspectos, fazem parte do ensino-aprendizagem da geografia na educação infantil. Assim afirma Gonçalves e Brito, em 2013. Vamos continuarmos falando agora, muito importante, sobre as atividades práticas. Falamos um pouco na teoria, qual é a importância, né? E agora nós vamos partir para a parte prática, tá bom? Olha, as atividades práticas, após o professor trabalhar a teoria juntamente com os alunos, construindo conhecimento, passando uma aula expositiva dialogada com os alunos, ele pode estimular seus educandos a praticarem na prática o que eles viram na sala de aula também. E podem fazer também na sala de aula. Essas atividades que eu vou falar para vocês, elas podem estar sendo feitas em sala de aula. Um trabalho de campo também pode auxiliar esse conhecimento adquirido em sala de aula, levando para fora da escola também. Na prática, podemos vivenciar o que vimos na teoria e compreender melhor o conteúdo explicado. Freire, lá anteriormente, ele explicou sobre isso, sobre esse ensino da prática. E nós vamos pegar esse ensino de Freire e colocar na nossa aula de geografia como uma prática. Pois nem sempre os métodos utilizados pelo professor podem levar os educandos a compreenderem bem o que o professor quis explicar. O educador deve saber trabalhar bem os conteúdos, fazendo uma diferença na hora de trabalhar, pois há alunos que vivem na zona rural e os que vivem na zona urbana, e esses conteúdos precisam ser diferenciados para cada um. Para aqueles que vivem, lógico, na zona rural e aqueles que vivem na zona urbana.
né? E então, a geografia é isso. É uma disciplina que trabalha com conteúdos essenciais descritos nos PCNs e com conteúdos transversais, que também é importante para formar cidadãos conscientes. O professor, antes de ir para uma sala de aula, ele já tem que ter na sua aula planejada, com aquele plano de ensino bem bom, ótimo, entendeu? Eu costumo dizer que é sempre bom não só um plano de aula, sempre ter um outro plano de aula. Mas por quê, professora? Vai que aconteça algo que você não pode executar aquela aula. Então, por isso que é bom ter outro plano de aula, ter um coringa, igual fala, né? Uma carta, um segundo plano para com a aula. Preparada, lógico, para com os objetivos que ele almeja alcançar, com os métodos que vai ser utilizados, que é muito importante também ver quais serão os métodos. E, atualmente, a geografia procura formar cidadãos críticos e participativos. É uma nova pedagogia que faz as coisas funcionarem e que participem da cidadania. A prática de ensino, além de incrementar o currículo do professor, ele contribui e muito para formar pessoas críticas e participativas. O ensino de geografia possibilita o desenvolvimento intelectual dos alunos. Agora, vamos mostrar e ensinar para vocês algumas atividades. Atividade prática para o ensino da geografia nas séries iniciais. Começaremos com maquete. Espera aí, professora, qual a importância dela para o ensino da geografia? Vamos lá, vou explicar para vocês. Em linhas gerais, a maquete representa de maneira mais objetiva o espaço que se quer estudar, o concreto. Não vai ficar só na teoria. Por exemplo, sistema solar. Vocês podem estar montando com os seus alunos uma maquete sobre o sistema solar, levando bolas de isopor e papelão. Seu uso na leitura da paisagem, outro exemplo também, é um procedimento didático que utiliza noções de representação bidimensional para o tridimensional, do concreto ao abstrato, e não o contrário, para que o ensino seja adequado ao modo como o aluno aprende. Sua elaboração como representação reduzida do espaço a ser estudado contribui possibilitando não apenas para uma leitura automática, uma leitura integrada de paisagem, mas também visa transformar o método de ensino nas expectativas de ensinar para aprender. Não vai ficar só no livro, vai ficar na prática. Eles vão aprender, eles vão aprender mais, eles irão construir mais, ver no real o que é um sistema solar, por exemplo. Eu estou dando um exemplo de sistema solar, mas pode ser uma paisagem também. Solos também, vocês podem estarem fazendo com eles, né? E levando também para eles, mas o ideal seria estarem montando com eles, de maneira prática e descontraída, trabalhando esses conteúdos trabalhados. É importante ressaltar que uma maquete com detalhes topográficos pode ser construída também com certa facilidade a partir das cartas. Os detalhes aparecerão ou não dependendo da escala com que se trabalha. Um artigo qual eu li diz que, numa faculdade, uma professora pediu algumas vezes maquetes amplas
e maquetes mais simples para os seus alunos. Elas sempre ficaram corretas e bem bonitas. No Caraça, muito antigo e tradicional internato em Minas Gerais, hoje que ele é um museu e pousada, existe uma maquete muito interessante, confeccionada em lâminas de madeira. Olha que interessante. Os passos para essa construção da maquete seriam, presta bem atenção, primeiro, desenhar em folha fina o contorno geral. Segundo, desenhar no mesmo tipo de folha toda a curva de nível de menor altitude. Desenhar em folhas separadas cada uma das curvas de nível mapeadas e cole cada uma dessas folhas sobre o isopor de meio centímetro. Depois, recorte as curvas do isopor, usando agulha quente, cole as peças que serão as curvas, montando o relevo. As curvas de maior altitude sobre as de menor, até o topo das montanhas mais altas. Cobrir com papel machê, papel toalha ou higiênico, aplicados com pincel embebido de mistura com cola branca e água, para facilitar a aplicação da massa, que eventualmente pode até ser desnecessária. A maquete também pode ser feita em EVA, papelão ou outro material. O essencial, reciclável também, o essencial é manter a equidistância e a mesma espessura do material para cada curva. Gostaram de saber qual a importância da maquete para o ensino da geografia? Agora vocês vão prestar um pouquinho de atenção sobre o outro tipo de atividade que eu coloquei para vocês e vou explicar, né, para vocês estarem aprendendo mais e repassando futuramente para os seus alunos. Movimentos das placas tectônicas. Através de uma simples bolacha, você poderá ensinar para seus alunos sobre as placas tectônicas. Mas como assim, professora? Como que eu vou ensinar isso para os alunos? A partir de que ponto eu posso ensinar isso com eles? Calma, que eu vou explicar para vocês agora. Então, primeiramente, vocês iniciarão a sua aula explicando sobre as placas tectônicas. Mas o que são as placas tectônicas? As placas tectônicas, ou tectônica, é uma porção da litosfera limitada por zonas de convergência, zonas de subducção e zonas conservativas. Segundo a teoria da tectônica de placas, as placas tectônicas são criadas nas zonas de divergência, ou zonas de rift, e são consumidas em zonas de subducção. Gente, preste bem atenção. Para uma criança aprender só isso falando, ela vai entender? Não. Não tem como ela entender. Mas espera aí, professor, o que é isso? Eu não estou entendendo isso, não. Aí que entra a nossa prática. Logo em seguida, que você estiver explicando, eles não vão entender direito, né? Mas espera aí, o que é isso? Eu não estou entendendo essa placa. Vocês vão pedirem para eles levar um pacotinho daquelas bolachas recheadas e você vai explicar, através dessa simples bolacha recheada, sobre o deslizamento das placas. Em seguida, vocês vão pegar essa bolacha sobre o movimento divergente, depois convergente e, por fim, sobre o movimento transcorrente da placa. Eu tenho certeza que eles vão gostar. Eles vão falar, professor, agora eu entendi. Porque falando, não tem como eles entenderem. Mas destacamos ainda que, através do trabalho, que é um dos mapas mentais, principalmente com as crianças, podemos estimular nessas a construção da noção do espaço também.
viu? Das relações topológicas também. Dessas simples bolachas, né? Vocês podem estar ensinando para essas crianças essas relações também. Outra coisa também que você pode estar ensinando através dessas bolachas sobre essas relações de separar, da separação, da proximidade, né? Também pode estar trabalhando com ela, com essas relações topológicas também, viu, gente? De separação, proximidade. É muito interessante também. E, continuando a nossa disciplina, a nossa unidade 4, vamos explicar as fases da Lua com essas bolachas também, com esse biscoito, que é de extrema importância. Essas fases da Lua, que igual eu falei, eu vou explicar para vocês agora, com essa simples bolacha, que essas recheadas de chocolate e branco, tá bom? É preferencial ser essa de chocolate com branco para destacar mais essa lua, tá bom? Então, faz extremamente necessário compreender primeiro, presta bem atenção, sobre quais são as fases da lua. Aí, vocês vão iniciar suas aulas, vão fazer aquele plano de aula bem show, bem bonito mesmo. Vocês vão começar falando que as fases da Lua representam os diferentes aspectos que vemos o satélite natural da Terra ao longo de um ciclo. Mas como isso acontece? Calma. Isso acontece em virtude da variação da sua posição em relação ao nosso planeta e ao nosso Sol. A Lua, ela apresenta 4 fases: nova, crescente, cheia e minguante. Cada uma delas dura cerca de 7 a 8 dias. Não sendo uma estrela, a Lua não emite luz própria. Entretanto, a vemos iluminada, pois ela reflete a luz proveniente do Sol. A Lua, aí vocês vão dar bem ênfase para com eles, apresenta 3 movimentos principais: rotação, que ela é em torno do seu próprio eixo, revolução ao redor da Terra e translação, que é ao redor do Sol junto com a Terra. Para uma criança do 5º ano, vai ser mais fácil ela aprender, né? Ela filtrar. Agora, para do 1º, 2º ano, já vai ser um pouquinho mais complicado. Dessa forma, assume diferentes posições em relação à Terra e ao Sol. Isso faz com que sua parte iluminada seja vista de diferentes formas ao longo de um ciclo lunar. Mas preste atenção, vocês vão pegar um prato, depois que vocês explicarem quais são as fases da Lua, vocês vão pedirem para levar um plástico daqueles de aniversário branco. Vocês podem estar comprando também um pacote, estarem levando para com seus alunos e pedir um pacotinho e levar também, ou pedir um pacotinho de bolacha. Essa mesma bolacha que fez as placas tectônicas. E aí, colar nesse pratinho e explicar qual é a fase da Lua cheia e a Lua minguante e sucessivamente. Aí eles vão ver a teoria com a prática. Eles vão assimilar bem mais do que só pedirem, ler e colocar no quadro, desenhar, levar um desenho. Não. Vocês vão enriquecer a sua aula, além de enriquecer, eu falo enriquecer no sentido de o aprender, no sentido daquela criança aprender quais são as fases da Lua. Quais são as placas tectônicas, ou outros também que eu vou explicar para vocês agora, a matéria, que faz parte dos PCNs, né, para com as séries iniciais. Olha que interessante, as curvas de nível na mão. Mas o que são isso, professora? Sim,
através da mão, vocês podem também estar ensinando essas curvas de nível, o ensino da geografia. Então, preste bem atenção. Primeiramente, devemos explicar o que são curvas de níveis. Vamos lá. Curva de nível é o nome usado para designar uma linha imaginária que agrupa dois pontos que possuem a mesma altitude. Por meio dela, são confeccionados os mapas topográficos, pois, a partir da observação, o técnico pode interpretar suas informações através de uma visão tridimensional do relevo. Uma curva de nível refere-se a curvas altimétricas ou linhas isoípticas que ligam pontos de mesma altitude. Essa é a mais eficiente maneira de representar as irregularidades da superfície terrestre, ou seja, o relevo. Depois de vocês explicarem o que são, vocês vão, depois de ensinar a topografia, incentivando os alunos a criarem uma montanha em suas próprias mãos, através de linhas, primeiro você vai peça aos alunos para fazer um punho e colocar em cima da carteira, como se eles estivessem batendo nela. Em seguida, você vai pedir ele para pegar uma canetinha, um hidrocor, e contornar as montanhas, como vocês viram no desenho, com caneta, mas de preferência com hidrocor. Importante dizer para manter cada parte de cada círculo a mesma distância, para não juntar uma linha com a outra. Eles podem adicionar um ponto de triangulação para o ponto mais alto e desenhar vários rios azuis no dedo, que são os vales. Mas quando os alunos colocam na sua mão plana, eles têm um mapa topográfico. E quando fizerem um punho, eles têm uma cadeia de montanhas. Olha que interessante, gente. Através da mãozinha deles, eles vão fazer essas linhas, né? Eles irão aprender a matéria. E eu tenho certeza que eles vão fixar isso na cabecinha deles. E todas as vezes que eles, até nas provas que eles forem fazer, eles vão olhar ali e vão saber mais ou menos onde que estão aquelas linhas. E é lógico, sempre com auxílio seus, professores, né, de estarem com eles num ciclo, vocês podem fazer um ciclo, né, uma roda, estarem fazendo essa prática com eles. Tá? É muito interessante. Agora, outra matéria que é uma delícia de ensinar para as crianças, que é a escala. Gente, através de copo, vocês podem ensinar uma escala para as crianças. Essa atividade pode ajudar os alunos, presta bem atenção, a entender onde eles estão localizados em relação ao planeta. A Terra, o continente, o país. Mas, primeiramente, você vai explicar o que é uma escala, que é o que determina o quanto você precisou diminuir um mapa ou aumentar para poder caber numa folha qualquer. Partiremos agora, né, eu expliquei para vocês que através dos copos vocês vão colocar o planeta, o continente, o país e vão desenhar, pedir para eles desenharem um mapa e logo ficar encaixando copo por copo. Primeiro vem o planeta, depois o continente e sucessivamente até chegar no último copo, que é na cidade. Ou seja, vocês vão fazer a escala decrescente até chegar no final. E não crescente, tá bom? Vai ser decrescente. Vocês podem estar comprando aquele copinho plástico de aniversário e escrever, por exemplo, planeta, desenhar um planeta. No outro copinho, o continente e indo até chegar na cidade que eles moram. Isso é um tipo de escala muito interessante. Eles também vão fixar, eles vão levar para casa deles. Lá eles vão estudar também, né? Então, eles vão juntar a teoria com a prática. Agora, por fim, vamos para a nossa atividade. A atividade nossa será: qual a importância de uma aula prática para com
o ensino da geografia nas séries iniciais. Escreva o que evidenciaria como relevante para a sua fala. Então, gente, antes de entrar em uma sala de aula, o professor precisa saber qual será o conteúdo abordado, né? Qual conteúdo a ser ministrado e, sucessivamente, qual será seu método a utilizar com a turma e seus procedimentos são os mais adequados para o nível da turma, lógico, evidente, né? E fazer uma reflexão sobre a sua prática adotada, se ela realmente está funcionando como você planejou ou se está ficando a desejar. E o que precisa ser melhorado, pois o professor precisa sempre estar refletindo sobre os seus métodos e procedimentos. Não só ficando na parte teórica, nos livros, não só ficando em atividades de colorir um sol, de ligar, de uma atividade no papel, não, mas também na prática. O objetivo da prática em geografia, presta bem atenção, não é de o aluno saber também só os mapas, não, é de formar também cidadão com consciência do espaço, das coisas, dos fenômenos que elas vivenciam ou não, é nada mais do que definir o espaço ocupado por nós e pelas coisas na prática saindo da teoria. É entender que nós vivemos no espaço, que tudo que existe ocupa um lugar nesse espaço, no espaço. Gostaram da nossa última unidade? Acredito que sim. Olha, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero vocês lá na nossa sala virtual. Participem dos fóruns. Qualquer dúvida, eu sempre falo nas nossas aulas. Posse no fórum, tira dúvidas, tá bom? Aguardo vocês lá. Um forte abraço para vocês. Até lá. Tchau, tchau.